Muito bom dia, que a eterna graça do Senhor seja com todos nós e que pela sua bondade, pela sua fidelidade, mesmo em tempos difíceis, louvado seja o seu santo e poderoso nome. Nome que está acima de qualquer outro. Nome da nossa fé, nome da nossa salvação, nome da nossa segurança. Então, estou aqui para a quarta lição de confinamento com base na vida de José, né? É a sétima lição de confinamento. E essa será a última com base nesse trecho de Gênesis aí da história de José. Eu não sei quanto a você, mas eu pude aprender tanta coisa, reler, relembrar tanta coisa. E vale aquela máxima aqui, né? Se você tem sido edificado no meio dessa série de mensagens, a máxima é a seguinte: para preparar o alimento e servir esse alimento espiritual, antes eu sou alimentado, né? Ou enquanto preparo, eu sou alimentado. Antes de apresentar, eu cresço na graça e no conhecimento de Jesus. Então, essas mensagens têm servido para o meu próprio consolo, para a minha própria edificação em Cristo. Eu espero que assim também seja com a sua vida. E hoje nós vamos a mais um trecho, e no final desse trecho nós vamos fazer o nosso período de oração. Eu vou para Gênesis, capítulo 40 e 41. São esses os capítulos que finalizam ali a história de José enquanto escravo e iniciam a história de José enquanto governador do Egito, o segundo homem de todo o Egito, na liderança ali, na administração ali de todo o Egito. Então, nós chamaríamos esse de um romance aí dentro da Bíblia, né? Uma história fenomenal, com tantas tramas e enredos formidáveis, essa história de José. José chega à casa de Potifar, como nós vimos, como escravo, e depois disso José tem, pela graça de Deus, pela presença de Deus na vida dele, ele tem ascensão, ele é colocado como mordomo, e tudo que acontece na vida de Potifar, ou nos negócios de Potifar, são abençoados por causa de José, diz o texto, por causa da presença de Deus na vida de José. Mas aí ele vai para a prisão, porque a mulher de Potifar arma uma cilada para ele, já que ela não conseguiu convencê-lo a se deitar com ela. Ele passa então um período na prisão. Lá na prisão também Deus é com José. Olha que coisa formidável, mesmo na prisão. E lá também ele lidera dentro da prisão, ele é um administrador dentro da prisão, porque Deus lhe deu essa capacidade. E aí, lá, José, naquela situação, José tem uma experiência de interpretar o sonho do padeiro e do copeiro, que estão ali dentro da prisão, foram colocados por Faraó dentro da prisão, e eles têm sonhos, não entendem a interpretação dos sonhos, e José dá essas interpretações. E um deles diz o seguinte, aliás, José pede a um deles que se lembre do que ele fez, porque ele foi colocado ali injustamente. Muito bem, o copeiro foi, conforme a interpretação de José, colocado de volta na sua função, e o padeiro, também conforme a interpretação de José, não teve a mesma sorte e foi, então, morreu pelas mãos de Faraó. O copeiro se esqueceu de José, e José passou nada mais, nada menos que 2 anos na prisão, mais 2 anos. Olha só que coisa. E essas coisas nós não entendemos, né? Esse tempo, nós não entendemos isso. Depois de 2 anos, Faraó tem então o famoso sonho, né, das vacas gordas, das vacas magras, dos feixes gordos, dos feixes magros. E aí
Ninguém consegue interpretar. Faraó conta o sonho, mas ninguém sabe qual é a interpretação daquele sonho. E, meus irmãos, então o copeiro se lembra de José e diz: um escravo hebreu que estava lá na prisão interpretou nossos sonhos e aconteceu do mesmo jeito que ele nos falou. O faraó manda chamar José, que faz a barba, né, toma um banho, faz a barba, veste uma roupa nova e vai experimentar, então, de mais um capítulo preparado por Deus para a sua vida. Na verdade, é o capítulo que toma tema dessa nossa reflexão de hoje, que é quando Deus age, quando o plano de Deus é concretizado, as coisas todas mudam. Então José aparece, o faraó conta-lhe o sonho e ele prontamente dá a interpretação, falando que aquelas 7 vacas magras e os feixes definhados são, aliás, as vacas gordas são 7 anos e as vacas magras também, e os feixes também. O sonho é duplo e ao mesmo tempo é um só, e além de dar a interpretação, José dá o como fazer, o modus operandi, né, como se diz, a maneira como administrar o Egito nos próximos anos de fartura e depois de escassez. Depois disso, o faraó, olhando aquela descrição do sonho, a interpretação do sonho, faraó olhando aquele homem ali com 30 anos de idade agora, mostrando como ele deveria agir, como o Egito deveria agir, faraó então tem uma grande sacada. O faraó diz assim: olha, quem nós poderíamos achar mais sábio do que esse homem aí que tem o Espírito de Deus? Quem nós poderíamos fazer? Quando ele chega à presença de Faraó, o Faraó diz: olha, eu soube que você interpreta sonhos e tal. E ele disse: olha, isso não depende de mim, isso depende do Senhor. E aí, meus irmãos, acontece aquilo que é a grande virada na vida de José. José, que até então é escravo que foi vendido pelos seus irmãos, chega ao Egito assim, escravo que é traído, que vai para a prisão, que é esquecido por 2 anos na prisão. Agora Faraó olha para ele e diz: vou te colocar como governador de todo o Egito. Nada farei sem que você, sem consultar você. E você só não será uma autoridade maior do que a minha autoridade aqui. Uau! Que coisa fantástica, né? Dá para dizer uau e uau de trás para frente. Sabe como é o uau de trás para frente? É uau de novo. Então, o José tem essa experiência formidável. Agora se cumprem os sonhos de José que ele sonhou lá atrás. E que agora o mundo todo de então tem a sua influência, porque ele é o vice-governador, digamos assim, da maior potência mundial de então. Que lições nós podemos tirar desse último trecho, dessa história formidável de José? Bom, em primeiro lugar, nós podemos dizer que mesmo em tempos difíceis, Deus faz milagres. Olha só que coisa fantástica, meus irmãos. Mesmo em tempos cruéis, mesmo em tempos de prisão, Deus continua sendo Deus. Tem até uma música, né, que ficou famosa aí com essa verdade. Deus é Deus apesar das circunstâncias. Nós não podemos esquecer isso. Mesmo no momento difícil, Deus faz milagres acontecerem. Porque Ele é um Deus que age de modo natural, de modo simples, mas também age de modo sobrenatural, de modo complexo, que às vezes nem dá para entendermos. José interpretou corretamente um sonho lá na prisão. Depois José interpretou corretamente o sonho de Faraó. Aliás, 2 sonhos na prisão, agora o terceiro sonho como de Faraó. E isso é dádiva de Deus, são milagres do Senhor, sinais do Senhor na vida de José. Sabe de uma coisa da qual eu tenho plena certeza? Deus tem colocado isso no meu coração e eu já tenho ouvido falar agora mesmo
Sabe qual é a certeza? É que no meio dessa pandemia, Deus está fazendo grandes milagres. Agora, nós não sabemos de tudo. Alguns já sabem. Quem está experimentando esses milagres já sabe disso. Mas o que a minha convicção é que Deus está fazendo. Nós saberemos o que Deus está fazendo daqui a pouco. Quando tudo isso acabar, os muitos testemunhos de milagres vão, como nós dizemos na linguagem popular, bombar pela internet, pelo WhatsApp. Tá? A ação de Deus vai viralizar, porque vai se tornar áudio, vai se tornar vídeo, vai se tornar testemunho da ação de Deus, daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, agora, num tempo de crise, num tempo de dificuldade, num tempo de perdas, num tempo de saudade, num tempo de angústia, num tempo de ansiedade, num tempo de tanta coisa. Deus, com o seu poder, continua sendo Deus e Ele está a abençoar aqueles que o buscam, que clamam pelo seu nome. Eu creio nisso. Pode até ser, gostaria que você prestasse atenção nesse detalhe, pode até ser que o milagre que aconteça, que venha a acontecer, não seja o milagre que alguém está esperando, ou que você está esperando. Às vezes nós miramos no milagre, mas não é exatamente ali onde acontece. Foi o caso de José. Ele chegou a dizer, olha, eu estou aqui injustamente e tal, mas ele passou 2 anos. E Deus acabara de usá-lo para fazer a interpretação dos sonhos. Como assim? Como Deus usa alguém para interpretar um sonho, mas não o tira da prisão? Não dá para entender. Nem quero entender isso. Só quero dizer que a ação de Deus foge ao nosso escrutínio lógico, é a nossa maneira de ver as coisas. Então, o milagre pode até não ser naquele instante o que nós estamos buscando, mas Deus está em ação para fazer vários milagres. Então, esse não foi um milagre feito para José ali, o milagre da interpretação do sonho foi feito por José para outras pessoas. Isso é bênção. Então, essa história nos ensina que, mais uma vez, né, ela nos ensina que o tempo de Deus, escute isso, é bem diferente do nosso tempo. E é melhor nós aprendermos isso. É melhor nós não esquecermos disso, porque o tempo de Deus é o tempo... no relógio de Deus as coisas não andam como no nosso relógio. E essa é uma ênfase, meus irmãos, que se repete se você estudar a Bíblia, você vai ver que em cada geração, cada patriarca, cada apóstolo teve que lidar com essa história do tempo, de se adequar ao tempo de Deus, porque não é o nosso tempo. E aqui é a lição da paciência. É a lição, meus irmãos, da perseverança, né? Que é irmã da paciência. Quando nós abrimos mão da paciência, nós abrimos mão do que há de melhor que poderíamos encontrar, alcançar logo depois, um pouquinho depois. Quantas pessoas desistem faltando tão pouco? Quantas pessoas abrem mão faltando tão pouco para conquistar o seu objetivo? A paciência é a melhor amiga da consistência, da permanência, da perseverança, da resiliência, e poderíamos falar outros e outros. Precisamos insistir, meus irmãos, naquilo que é correto, precisamos insistir no amor, nós precisamos insistir na pureza, nós precisamos insistir precisamos insistir na fé, precisamos insistir em tudo aquilo que sabemos é verdadeiro, mesmo que vá contra a correnteza. Não precisamos prosseguir somente se todos forem a favor, somente se todos estiverem dando tapinha nas nossas costas. Não, prossigamos se temos a convicção de que estamos, a paz de que estamos no caminho que Deus está orientando e apontando. Mas se, como nós vimos, o tempo de Deus não é o nosso tempo, tem uma hora
que chega junto, que Deus chega junto. Tem uma hora que há uma coincidência celestial, há uma confluência entre aquilo que um dia pedimos e a resposta de Deus. É quando chega o tempo de Deus, é quando o propósito de Deus se cumpre. E aí, quando isso acontece? Quando isso acontece, quando Deus cumpre o que prometeu, as coisas vão mudar. Tem uma nova configuração, uma nova mudança. É o tempo em que temos certeza, ele ouviu as nossas orações, ele cumpriu a sua palavra, ele cumpriu a sua promessa. Naquele tempo, Deus dá alívio daquele sofrimento. Às vezes é uma doença que persistiu por tantos anos e Deus deu alívio. Às vezes é um sentimento que persistiu por tantos anos e você orou por tantos anos, mas Deus tirou aquele sentimento, Deus tirou aquilo que lhe agonizava, que lhe fazia perder o sono. Às vezes é uma enfermidade, mas às vezes não é uma enfermidade física, às vezes pode ser também algo emocional, pode ser uma angústia que você por muito tempo viveu e às vezes não sabe nem por que viveu aquilo, mas há um dia em que tudo isso, pela mão de Deus, pela graça de Deus, passa. Então é o tempo em que Deus age. E esse tempo, olha só, esse tempo aconteceu na vida de José. Eu quero ler aqui um trecho que mostra exatamente quando a mão de Deus sobre a vida de José, através de Faraó, age. E disse Faraó então aos seus servos, olha o que ele falou em Gênesis 41, de 38 a 41. Achariam, ou melhor, acharíamos, ele diz, um homem como este, em que haja o Espírito de Deus. Olha só, Faraó reconhecendo a ação de Deus na vida de José. Depois disse Faraó a José, ele falou mais, pois Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido ou tão sabido, né, como tu. Olha só que coisa interessante, um homem sábio, Deus fez de José um homem sábio, um homem talentoso e sábio, e também deu a ele o dom de interpretação. E olha o que disse mais, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Só no trono. As outras coisas, José era a palavra de ordem. Disse mais Faraó a José, vês que a ti tenho posto sobre toda a terra do Egito. Verso 41. Gente, uau, de novo para a ação de Deus, uau, uau. Deus agiu, foi o tempo que Deus cumpriu o seu propósito na vida de José. E Deus, quando age dessa forma, faz com que nós tenhamos assim uma percepção diferenciada das coisas. Porque até ali José não tinha entendido muito bem os sonhos, José não tinha entendido muito bem o porquê. Mas quando chega nesse ponto em que Deus concretiza o seu propósito, então nós vemos, eu não diria que nós vamos ver o todo, porque nós não temos condição de ver o todo, mas nós vemos um pouco mais alargadamente, nós vemos um pouco mais dilatadamente essas coisas, e então nós percebemos que Deus sempre esteve lá quando nós estávamos sofrendo, quando estávamos na prisão, quando estávamos sendo traídos. Deus sempre esteve na nossa história, de que Ele nunca deixou de agir, de que Ele nunca deixou de nos abençoar. Então nós começamos a enxergar pela ação de Deus, quando cumpre-se o tempo de Deus na nossa vida, a bênção de Deus na nossa vida, nós começamos a enxergar, meus irmãos, que vale a pena ser fiel, que vale a pena cumprir a vontade do Senhor, que vale a pena se alegrar na santidade, na pureza, na paz, no perdão, porque nós agora começamos a ver de modo diferente a nossa própria história, nós reinterpretamos a nossa própria história. Eu imagino que José, depois daqueles sonhos todos, José deve ter ficado esperando. O que vai acontecer? Aí ele é vendido, ele é traído, ele vai para a prisão, ele é esquecido. Ele não deve ter entendido muito bem, mas ele deve ter ficado
Sim, mas aqueles sonhos todos. Mas depois da ação de Deus, ele agora começa a enxergar de outra forma a sua própria história. Eu tenho certeza de que Deus, no tempo dele, vai fazendo cada um de nós reinterpretar nossa história à luz da vontade dele, à luz dos propósitos dele. Nós somos limitados também no modo como interpretamos a nossa própria história. Então, nós interpretamos por partes, nós só vemos as partes, nós não vemos o todo, mas Deus é capaz de nos fazer interpretar a partir desse elo que é o cumprimento da sua vontade na nossa vida, no seu tempo, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Que algo formidável, né? Que experiência formidável é essa de viver na presença de Deus e depender de Deus. Nós percebemos, então, quando Deus age, que ele sempre esteve lá, que ele sempre cuidou, que ele estava cuidando, ele nos amava enquanto nós passávamos por tudo aquilo e que valeu a pena. E ele cuidava de nós e nos amava e nos dava o melhor, mesmo quando nós não víamos. E sabe, enquanto eu estava preparando essa reflexão, eu fiquei pensando o seguinte: às vezes nós adoramos a Deus e achamos que Deus precisa da nossa adoração, como se o nosso curvamento, nossas mãos levantadas, a nossa voz, o nosso tocar, o nosso cantar fosse uma necessidade para Deus. E aí, depois dessa reflexão, pensando aqui, eu disse, não, na verdade não, porque, sabe, a maioria das coisas que Deus faz por nós não vimos. Nós não percebemos quanto livramento Deus nos dá, quanta saúde Deus nos dá, quanta coisa boa Deus nos dá, e nós não vemos. E porque nós não vemos, nós não o adoramos como nós deveríamos adorá-lo. E até porque nós não deveríamos, de fato, andar e viver pela vista, deveríamos adorá-lo pela fé, porque essa é a orientação da palavra de Deus. Então, de fato, Deus está sempre cuidando de nós, está sempre nos dando o melhor, e nós, às vezes, por causa da vista, por causa da situação, por causa dos sentidos, nós nos comprimimos e às vezes até reclamamos e não adoramos, mas Deus continua derramando graça sobre nós e nos abençoando, porque Ele é Deus, um Deus de amor, o tempo todo Ele é bom. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Sabe uma coisa que José fez? Quando José foi perguntado, olha, eu sei que você interpreta sonhos, ele disse, isso não depende de mim. Quero ler o texto, inclusive, de Gênesis 40, que diz o seguinte, Gênesis 40, o versículo de número... Deixa eu só olhar aqui rapidamente, para eu não perder aqui. Gênesis 40... Rapidinho, meus irmãos, estou pegando aqui para vocês. Gênesis 40, 16. Gênesis 40, 16 diz o seguinte, respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Quando ele é perguntado, ele já havia interpretado os sonhos do carcereiro, melhor, do padeiro e do copeiro. Ele já havia feito isso. Mas sabe de uma coisa? Ele não fica com a glória, com a honra dessa história para si. Ele diz, não, isso não depende de mim. Foi Deus quem fez isso. Então, ele entrega, né, para o Senhor a honra, a glória do feito. Ele não diz, não, de fato, eu sou bom. Ele não diz assim, eu sou bom, eu sou o intérprete dos sonhos. Eu que tenho o dom aqui no Egito, eu sou o cara aqui do Egito. Ele não diz isso. Ele diz, isso não depende de mim. Vemos humildade, vemos aí ele sendo coerente com a vontade de Deus na vida dele. Quantos têm roubado a glória do Senhor, tentado roubar a glória do Senhor e se colocado como aquelas pessoas que realizam a cura, aquelas pessoas que têm a profecia, aquelas pessoas que têm a palavra final? José não faz isso. José diz, isso não depende de mim, foi o Senhor, é o Senhor que vai te dar a resposta, Faraó. E é Ele que vai estar resolvendo
que vai resolver essa situação para você. Então, Deus deu interpretação dos sonhos a ele, Deus deu também o dom da administração para ele. E sabe o que José faz? Como uma lição final aqui nessa história, Deus usa tudo isso em favor dos outros, não em favor de si mesmo. É claro que ele também foi beneficiado, mas não diretamente beneficiado, porque ele chega a passar 2 anos ainda esperando. Agora, tem uma coisa que também, depois de lendo e relendo tudo isso, os insights, né, vêm à nossa cabeça quando nós estudamos a Bíblia. Uma coisa que eu não tinha percebido é que Deus deu a interpretação dos sonhos para José. Mas José não, em nenhum momento José, até aqui, ele tinha a interpretação dos seus próprios sonhos. Ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, mas e o dele? A Bíblia não diz que ele sabia que seria colocado como líder do Egito. A Bíblia não diz isso. Ou seja, Deus velou os sonhos, a interpretação dos sonhos do próprio José. E isso parece também um princípio bíblico. Nós somos, diz a palavra de Deus, nós somos tesouros em vasos de barro. Nós somos a imagem de Deus em corpos frágeis. Nós somos pecadores e transportamos a glória da presença de Deus em nós. Quando Moisés estava no deserto, a sua face brilhava, mas ele não viu o brilho da sua face, eram os outros que viam. E como é bom quando é assim, Deus faz assim muitas vezes. Deus nos priva de alguns privilégios e abençoamos outros, mas nós mesmos precisamos ainda orar mais e crescer e aprender, porque Deus não revela para nós, ou Deus não nos concede alguma coisa. E isso faz parte, meu irmão. Isso faz parte da lide, isso faz parte da vida. E é tão rica essa história. E aí eu quero fechar exatamente com isso. A nossa vida, os nossos dons, nossos talentos, eles devem frutificar e ser bênção na vida dos outros. Quantos foram abençoados por meio dos dons e talentos, do dom da interpretação dos sonhos e do talento e do dom da administração de José? Quantos? Os milhares e milhares de egípcios, das outras nações ali. Ele então orientou de como se devia fazer, primeiro colher, armazenar e depois então ir distribuindo isso aos poucos e até conseguindo vender. E foi uma época de grande fartura nos 7 primeiros anos, depois de terrível escassez. Meus irmãos, que história formidável de alguém que usa o que Deus lhe deu para abençoar o outro. Esse é um desafio que quero fazer agora, já no finzinho dessa série de 4 mensagens na vida de José. O que você tem nas suas mãos? O que Deus lhe deu? Deus te deu sabedoria, Deus te deu capacidade de contactar pessoas, Deus te deu recursos financeiros. O que Deus colocou nas suas mãos? Deus te deu influência. O que Deus te deu? Deus te deu capacidade de escrever bem. O que Deus te deu, use isso para abençoar outras pessoas, use isso para o reino de Deus. E agora é tempo de você abençoar. No meio dessa pandemia, no meio dessa dificuldade toda, você pode sim ser bênção na vida de outras pessoas. Eu gostaria de incentivar você a continuar a confiar no Senhor. Confia no Senhor, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, porque Ele é um Deus de milagres. Ele está a fazer milagres agora, eu creio nisso, eu vou ouvir isso depois que terminar tudo isso, todo esse período de quarentena, eu vou ouvir que o mesmo Deus de José agiu em tempos difíceis, na minha vida, na sua vida, na vida do povo de Deus espalhado por esse mundo. Aprenda também, junto comigo, que o tempo dele é diferente do nosso, mas o tempo dele vai chegar. E quando o tempo dele chegar, haverá um brado de alegria, de vitória, de êxito dentro de você, um júbilo que correrá em todo o seu corpo, na sua mente. E você dirá: Senhor, muito obrigado, porque valeu a pena ser fiel, valeu a pena permanecer puro, pura. Muito obrigado porque o Senhor me protegeu e o Senhor está me mostrando tudo isso agora. Deus é maravilhoso.
Servimos a um Deus que não se limita ao tempo da dificuldade. Adore a Deus na dificuldade também. Desfrute da presença de Deus no vale também. Deus vai chegar junto no tempo dele e vai transformar em alegria aquilo que foi dor e sofrimento. Vamos orar juntos? Como eu disse no fim, eu gostaria de orar com você. Quero orar com você. Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque tu estás em plena ação no meio de uma dificuldade tão grande como a que nós estamos passando. Eu sei que tu és um Deus de milagres e tu estás livrando pessoas, tu estás confortando outras, tu estás encaminhando, dando discernimento a outras, dando livramento, dando despertamento a outras, salvando pessoas nesse tempo de pandemia, direcionando pessoas para Jesus, o único suficiente Salvador. Muito obrigado, Deus, porque temos a oportunidade de pensar no Senhor, de refletir na tua palavra, de crescer. Recebe nosso louvor, nossa adoração. E continua, Deus, como Senhor das nossas vidas, continua a nos proteger e a nos guiar, a sarar aqueles que foram contraídos pela Covid-19. Essa semana foi uma semana de muitas notícias difíceis, mas o Senhor está presente. Sê conosco, Deus. Sê com o teu povo. Conforta aqueles que perderam entes queridos. Dá o milagre do conforto, da alegria no Senhor e para o Senhor. E Deus, livra a nossa nação. Tem misericórdia dos nossos governantes. Deus, direcionamento, Deus, aos nossos governantes. Nós pedimos isso e nós oramos gratos porque tu és um Deus fiel e vale a pena ser fiel. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria apenas de convidar você a se inscrever no nosso canal da Igreja Batista Equatorial. Se inscreva, contribua conosco, não deixe de contribuir com seus irmãos, não deixe de contribuir com a sua igreja. Sua oferta é preciosa nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém.